A sua fala dá um gancho interessante para um dado que eu tenho aqui, que é também um puxão de orelha, não deixa de ser, né? Que é uma avaliação assim por cima que eu fiz. A gente tem, para quem não sabe, a gente tem um ranking no site com alunos que mais pegam livros aqui na biblioteca. E eu avaliando os anos de 2018 e 2019, né, para ser mais justa, tirei o ano pandêmico, a educação infantil dá um banho, assim. Ela ganha, está em todos os pódios. De 19 rankings, apenas um é encabeçado por um aluno do ensino médio, que é um aluno egressa, Ana Carolina, que era muito assídua aqui da biblioteca. E é o questionamento que a gente faz. Por que os pequenos estão tomando a frente aí nesse ranking? Se você acredita que no decorrer da vida escolar, dependendo da faixa etária, eles acabam perdendo o interesse de vir à biblioteca, ou se é uma questão de autonomia mesmo, de poder comprar na internet o livro que eles querem, o que é que está acontecendo? Então, é uma junção de fatores aí. A princípio, eu vou falar sobre a educação infantil. A educação infantil é impossível você falar de educação e não associar a livros, não associar a histórias, contos de fada, fábulas, contos. Então, é impossível você não associar o ensino e a aprendizagem da criança com esse concreto que são as histórias. A criança já tem uma imaginação, ela já nasce assim com uma imaginação muito criativa. Então, tudo para ela é no sentido de explorar, é no sentido de aprender cada vez mais sobre aquilo que o instiga a isso. E a literatura vem para isso. Hoje é difícil você não saber o que é A Bela e a Fera, o que é Os Três Porquinhos, o que é assim, clássicos né? Que acompanham nossas vidas, né? E o deles também, porque incentiva cada vez mais ao pensamento crítico, ao raciocínio, à lógica. Então, hoje a BNCC vem trazendo muito claro isso, né? Que a educação infantil precisa trabalhar com o concreto. E nessa questão dos livros, deles pegarem os livros, deles explorarem, vai muito mais do que a história em si. Hoje nós temos pesquisas, né, tem dados, tem artigos que colocam os livros não só como material de leitura no sentido de criatividade, mas também o tocar é importante também, deles visualizarem as imagens, deles pegarem nos livros, criarem a sua história. Sim. Então isso é muito importante. Eu tenho até um relato de uma mãe que disse que a criança pegou o livro, tem um ano e poucos meses, pegou o livro e começou a contar a história para a mãe. Ele abria a cena do livro e contava, reproduzia a história ali para a mãe. E isso é muito importante, porque ele está ali visualizando as imagens, associando o cenário e criando um enredo, uma história. Isso é muito importante. Não é à toa que hoje a redação, né, para o ensino médio, para um Enem, para um vestibular, é tão tido como um bicho de 7 cabeças. Sim. Porque essa questão de trabalhar a criatividade, essa questão de trabalhar a sua imaginação não foi tão bem na parte da educação infantil. Porque é como se fechasse. Alicerce, né? Olha, isso aqui é preto, isso aqui é amarelo e acabou. As rodas de conversa da educação infantil é muito importante, porque estimula a criança a pensar cada vez mais. E as historinhas vêm para isso, a refletir. Mas os Três Porquinhos, por que eles criaram essas casinhas separadamente? Por que ele criou de tijolo? Por que ele fez isso? Então, assim, esses questionamentos que constroem, não é, o raciocínio deles, a lógica deles. E isso vai para toda a vida. E tem livros já próprios, né, que para justamente incentivar as criancinhas. Tem uns que são bem fofinhos, né? Não sei se vocês já viram. Para estimular os sentidos. Exatamente, né? Coordenação motora, o tato. Então, são muitos pontos ali que hoje os livros têm uma função muito mais do que simplesmente ler e contar histórias. Né? Vai além. Isso, ele vai muito além. Partindo disso, da educação infantil para a questão do ensino médio, Fundamental 2, enfim, o que acontece? Nós temos aí um ponto, né, que vai da educação infantil, né, para o ensino médio, a questão da tecnologia.
Hoje, a tecnologia, ela é a nossa base para tudo, né? Hoje em dia você não se vê mais sem tecnologia, ela facilita em todos os sentidos a nossa rotina, o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo ela se tornou tão hábil e, como eu posso dizer, rápido, né? Que tudo refletiu na questão das crianças hoje, nos adolescentes. Eles querem as coisas muito rápidas agora. Imediatista. Imediatista, isso mesmo. Então, para eles, a rede social hoje é o prazer deles, né? De expor, de tirar fotos, de ler outras coisas que sejam do interesse deles em termos de notícia, de jogo, de moda, enfim. Eles buscam outras coisas que a tecnologia nos dá com tanta facilidade que fica simples. Eles assistem vídeo no YouTube. Então, outras formas de lazer foram disponibilizadas através da tecnologia. E isso deixou a leitura de lado. E o outro ponto que prejudica muito hoje na formação dos leitores no Brasil, um dos pontos, né, um dos fatores, é colocada a questão do tempo. Muita gente diz, eu não tenho tempo. E é o que acontece. Tem gente que trabalha o dia todo, os 2 horários. Aí tem mãe de família que chega em casa, ainda vai cuidar dos filhos, ainda vai cuidar da casa. Então, o tempo se tornou um inimigo muito grande. E para os jovens, o tempo deles é a diversão que eles têm nas redes sociais, é assistir jogos, é assistir filmes. Então, esse tempo deles é preenchido com o que a tecnologia fornece para eles. E a leitura ficou de lado, porque a leitura é o quê? Precisa de tempo, precisa de você parar, sentar, ler a história e reproduzir ali na sua mente, embarcar ali na história, e tudo isso leva tempo, coisas que eles não querem mais, né? Então tem esse ponto aí que dificulta muito, que é o que eu posso dizer em relação à dificuldade dos alunos hoje do Fundamental 2, 1, de embarcar, assim, de terem mais o hábito de leitura. Aí eles que estão priorizando outras coisas, né? Mas a gente sabe que a leitura, ela é como uma ferramenta para a musculatura da mente, do cérebro, né? Para a gente malhar essa parte aí, desenvolver. E a rede social, ela não dá conta disso, né? A gente vê que um dia a conta chega. É uma espécie de negligência. Não dá para dizer que não seja, né? E botar assim, a família tem um papel muito importante nisso. Porque se a família não incentiva, se a família não tem esse hábito de leitura também, a criança ou adolescente não vai se sentir, não vai despertar essa vontade da leitura também, não vai ter esse estímulo. Então ela vai partir para outras coisas que preencham isso, né? Que geralmente é o Facebook, é o WhatsApp, é o encantamento, é o Instagram. Imediato, né? Então eles vão preencher esse vazio com outras novidades que a tecnologia traz aí, que é atrativo, que chama a atenção deles. Então, se isso não é estimulado de casa, não é, com a família, de ler um livro e tudo, não só na educação infantil, tem famílias que até incentivam, que leem junto com os filhos e tudo, mas chega uma fase em que eles não fazem mais isso, né? Então, acabando com aquele vínculo, a criança também perde interesse. Então não preciso mais disso, não quero mais isso porque minha mãe não lê mais. Então, corta-se o vínculo e ele vai em busca de outras coisas que preencham, não é, essa rotina, esse hobby, não é, esse prazer. Então, é complicado, né? A família precisa participar.